Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Dona Cruz. Esse é mais um episódio do quadro Papo com o Empreendedor, onde nós trazemos aqui um empreendedor da vida real para poder falar mais um pouco da sua vida, das histórias do que deu certo, do que deu errado, e sempre são grandes aprendizados para nós. Antes de apresentar o convidado de hoje, vou falar com minha sócia aqui, Dona Thaís. Tudo bem, Thaís? Como você está? Tudo bem, cara, tudo bem. Eu tô muito feliz. Final de 2024, muitos planos a gente conseguiu colocar no papel aí. Quer dizer, estava no papel, conseguimos colocar em prática na Dona Cruz. E temos um 2025 muito promissor, graças a Deus. E hoje tem um convidado muito especial. Eu acho que é um assunto que a gente tem que explorar mais para 2025, por conta da moeda forte, já dando um spoiler aqui, né? Mas é um mercado que é pouco explorado, eu acho que hoje. Quer dizer, pelo menos na minha visão, né? Ele vai falar um pouquinho. No evento que eu estive, ele palestrou, teve uma palestra muito boa. Teve muitas curiosidades sobre o mercado. É muito diferente. Imagina. A gente vai entender o porquê é diferente, não é mesmo? Fala o currículo do homem aí, vai. Pessoal, estamos aqui com o seu Marcelo Peteruto, que é empresário, administrador formado pela FGV, também parceiro de negócios na Ecoplanet e especializado na internacionalização de negócios, com foco em investimento no mercado imobiliário. Marcelo, seja muito bem-vindo ao canal da Dona Cruz. Obrigado, Felipe, Thaís, pelo convite. É um prazer e uma honra estar com vocês hoje aqui. E nos encontramos no Imersão Elite, evento fantástico promovido pelo André Daré, pelo Israel Grado. Isso aí. Né, agora no final de novembro, onde tivemos a presença e a oportunidade de falar para 200 empresários e construtores e uma série de palestras e palestrantes de primeiro nível. Foi realmente um evento enriquecedor e muito importante para todo mundo que está envolvido e deseja investir no mercado imobiliário. Engraçado que a gente estava conversando sobre o evento, né, do Israel e do André. Eu acho que é um evento muito qualificado. São boas palestras, são bons convidados, são boas pessoas que estão lá e acaba sendo uma interação bem bacana, né? Inclusive o Israel é o nosso próximo convidado aqui. A próxima semana está nessa cadeira. Fantástico. E ele é um showman. Ele vai fazer bonito, viu, Israel? Conhecemos o Israel há alguns anos já. Conhecemos ele lá em Brasília, né? Lá em 2021. 2021, é isso. Lá na Grado. Lá na Grado. Método Grado. Método Grado. De construção, né? Conhecem a história dele? Conhecemos. Conhecemos um pouco, assim. Acho que ele vai contar um pouco mais, né? Ele contou bastante. Do início, por que a construção, como ele começou. Posso dizer que eles são disruptivos no mercado de alto luxo. Tá? De construção de alto luxo aqui no Brasil. Exato. Inclusive, estamos desenvolvendo parceria para fazer o mesmo formato ou adaptar esse formato nos Estados Unidos, juntar know-how, tanto o know-how dele como o know-how nosso. Estamos aí conversando sobre esse processo. Estivemos juntos, inclusive, nos Estados Unidos, agora no mês de outubro. Tivemos uma semana. Na Flórida, né? Na Flórida, Central Flórida, na verdade, né? Então, nós corremos Orlando, e de Orlando nos deslocamos num raio de até 150, 200 quilômetros, que é uma região hoje que está em pleno crescimento. A Flórida em si é um mercado muito latente no setor imobiliário. Os dados por si só dizem isto, né? A Flórida hoje é o terceiro estado mais populoso dos Estados Unidos. São 23 milhões de habitantes. Muita gente. Tá? E se eu pegar hoje os 6 maiores estados americanos, seriam Califórnia, Texas, Flórida, Nova York, Pensilvânia e Illinois. Estou falando de uma população de 140 milhões de pessoas, ou seja, 40% da população americana moram nesses 6 estados. E desses estados, apenas 2 apresentaram crescimento populacional. O estado da Flórida e do Texas. Todos os outros estados apresentaram um decréscimo populacional nesses últimos anos, notadamente após a pandemia. E esses dados que eu estou dando são dados de 2023 para 2024. Mas é uma tendência que se estabeleceu desde a pandemia. Se acelerou na pandemia, vamos dizer deste modo, né?
Então, isso fomentou em muito o crescimento do mercado imobiliário, que já era uma tendência, mas acelerou-se com esse processo. Entendi. Aqui em São Paulo, a gente está tentando melhorar o centro, né? Fazendo muitos retrofits. Nessas cidades que você comentou, existe um acréscimo de novas moradias ou é como posso dizer assim, uma atualização das moradias existentes? Ou são novas? Boa pergunta. São novas, mas eu vou dar 2 respostas aqui, tudo bem? Então vamos lá. Primeira resposta. Sim, são novas moradias, porque a Flórida é marcada por algumas características. Ela tem espaço, tem terra, tem um clima favorável, tem incentivos para atrair a migração, o fluxo migratório, tá? Incentivos fiscais, incentivos de crédito, né? E a pessoa buscou na Flórida qualidade de vida, principalmente após a pandemia. Por quê? Pessoas que moravam em Illinois, em Nova York, Pensilvânia, esses estados grandes centros do Califórnia, grandes centros do Nordeste e também do Oeste americano, quando tiveram que ficar confinados em casa, procuraram por espaço, por condições favoráveis de clima, como aconteceu em São Paulo, igual a São Paulo. Exato. São Paulo, você viu uma migração dos grandes centros para cidades do interior, um grande crescimento, né? Regiões de Campinas, Indaiatuba, São José, Itupeva, Jundiaí, Jandira também. Jandira, enfim. Essas regiões, mesma coisa semelhante, obviamente tudo em escalas diferentes, aconteceu também na Flórida. Então, muitas pessoas migraram desses grandes centros para terem qualidade de vida nessas localidades. E qual é o tipo de empreendimento que se desenvolve nesses lugares? São novas moradias, alguns formatos que são os principais formatos que você tem aí nos Estados Unidos, que são os multifamilies, que são os condomínios verticais, prédios ou também horizontais. Os single houses, tá? Você tem os single affordable homes, que são o nosso nicho de atuação, e os single luxury homes, que são as casas de alto luxo, de altíssimo padrão. Então, são essas as principais modalidades de desenvolvimento que ocorreram na Flórida. Obviamente, conforme a localidade é uma modalidade específica, mas são essas as principais modalidades de desenvolvimento. A reforma que você diz, ou retrofitting, lá nós chamamos de flipping de houses. House flipping. Tá? Então é o flipping. Isso também acontece bastante, mas não notadamente na Flórida. Isso é mais comum nos grandes centros. Miami, que é uma cidade da Flórida importante, sim, passou por um processo intenso de retrofitting, de flipping, e principalmente em Downtown, na região da Brickell, que se transformou, mudou completamente nesses últimos anos. Se eu pegar os últimos 10 a 5 anos principalmente, mas desde os últimos 10 anos teve esse processo de retrofitting, mas no restante da Flórida realmente são residências no formato multifamily ou single homes. Tá? Então, essa é a característica do investimento. Legal. Quanto ao mercado, aproveitando agora o segundo ponto que você me perguntou e respondendo, o retrofitting, as casas americanas eram feitas antigamente principalmente com wood frame, em madeira, desde o piso térreo. E eram feitas para durar em torno de 40 anos. E hoje a idade média do mercado americano é de 55 anos para esse tipo de construção. Então você tem um potencial enorme para reposição, de estoque de reposição, que além que isso vai também vai fomentar um processo de retrofit ou de flipping, vai intensificar o processo sem dúvida nenhuma. Porque os métodos construtivos também, eles evoluíram nesse tempo, se aperfeiçoaram. Hoje você já não tem mais a estrutura de piso térreo em wood frame. Hoje é tudo de bloco de concreto reforçado. Tá? Então é diferente.
Entendi. Pô, que aula já, hein? Que aula. A gente tem alguns pontos aqui que a gente quer explorar sobre o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Mas antes de entrar nesse ponto... Estou aqui para isso. A gente queria entender um pouco melhor sobre a questão de internacionalizar os negócios, né? Então, como que funciona isso? É um cara que tem uma empresa no Brasil, um empresário, e de repente tem um interesse em atuar nos Estados Unidos ou na Europa? Seria isso mesmo? Exatamente. É uma empresa estabelecida no Brasil que quer expandir as suas atividades internacionalmente, quer abrir uma filial ou um negócio, e muitas dessas empresas nos procuram. Como nós nascemos, a Ecoplanet? A Ecoplanet nasceu dentro da Apex, um projeto da Apex, que é a agência de promoção às exportações do Brasil. Nasceu dentro lá na região da Brickell, em Miami, downtown, e num projeto específico. Esse projeto foi a semente para a expansão das atividades da Ecoplanet e a captação de novos clientes. Desculpa te cortar, Marcelo, tá. já agora no início. Internacionalização também isso, dá uma gaguejada. Não tá saindo mais. É só para empresas de construção civil ou são todas as empresas? Não, todas. Ah, legal, eu vou voltar. É o cara que sai daqui e vai para lá. De novo, vamos lá. A internacionalização de negócios que nós fazemos são para todos os segmentos de negócios. Legal. Então, temos, obviamente, áreas que são os mais fortes no Brasil e setores mais específicos também. Por exemplo, o setor calçadista, onde temos uma grande presença no Rio Grande do Sul, junto ao setor, e já internacionalizamos dezenas de empresas nesse segmento. Mas não exclusivamente, são qualquer tipo de negócio que procura por seu estabelecimento. E nós fazemos todo o processo. Desde a abertura da empresa, procura por ponto, desenvolvimento do comercial do negócio, planejamento estratégico, pesquisa de mercado, tudo, né? Contabilidade, assessoria jurídica, aí até logística de importação e storage, armazenagem. Fazemos todo o processo. Temos, inclusive, a vertente de business através da Amazon, né, marketplace. Então, nós fazemos aí, quem está interessado a vender em algum marketplace, nós fazemos toda a parte logística de storage lá nos Estados Unidos. Até empresas interessadas em abrir ou empresários interessados em abrir um negócio nos Estados Unidos podem contar com os nossos mais diversos serviços. Já são centenas de clientes que passaram por nós ao longo desses 15 anos. E temos, inclusive, um serviço diferenciado que nós oferecemos, o Virtual Office. Você não precisa ter a sua instalação própria. Nós temos 2 endereços nos Estados Unidos, um em Miami e outro em Orlando, no qual nós fazemos o Virtual Office de centenas de empresas, que usam o nosso endereço como endereço fiscal e para correspondência, basicamente. Então, se eu quiser ter um endereço fiscal lá, eu posso colocar, eu converso com você e coloco assim, olha, eu vou colocar um endereço fiscal da Cruz lá em Miami. Aí exatamente. Faz esse cadastro. Pô, legal. Exatamente. Queremos atender os empresários brasileiros que estão se internacionalizando no setor de construção civil. Gostaríamos de ter um office lá em Miami ou em Orlando. Nós temos aí serviço e prestamos ele do início ao fim para vocês. Incrível, porque é importante a gente frisar que as regras aqui do Brasil são umas determinadas regras, e lá fora são regras totalmente distintas e que devem ser cumpridas, né? A gente entrevistou aqui o Ricardo, ele é brasileiro e abriu um negócio lá em Nova York, no Brooklyn. Então, ele abriu um petisco, coxinha, ele vende coxinha lá. Petisco Brazuca. Petisco Brazuca, não sei se você já ouviu falar. Então, acho que internacionalizou conosco esse. Que legal, não acredito. Então, eu estudei com a Vanessa na faculdade. Vendeu muito na Universal. Não sabe, não. Não sei. Mas eu estudei com a Vanessa, e aí eu lembro que quando eles foram para estudar, e aí eles começaram um negócio lá e pensou que era como aqui no Brasil. Então, essa assessoria é importante ter. Porque são regras totalmente distintas. Não é só abrir um CNPJ, colocar num lugar e começar. E você sendo imigrante, como que funciona. Perfeito. Perfeito esse é o seu ponto.
Sim, um suporte, uma assessoria é importante para todo mundo, Sim. em qualquer lugar, jogo eu. Eu falo isso porque uma vertical minha de ação é business coach. Então eu faço ajuda quem quer fazer. business coaching para CEO e equipes de liderança de empresas de rápido crescimento. É uma outra vertical de atuação que eu tenho. E então é sempre importante contar com suporte. E na EcoPlant, como você bem falou, os Estados Unidos é um mercado totalmente diferente do brasileiro, mas tem um ponto muito importante, que é um país pró-business. Incentiva, né? Incentiva. Então, você tem facilidades que você... ou falta ou ausência de burocracias que aqui deixa qualquer empresário maluco. Então, você consegue fazer negócios. Você consegue ter acesso a crédito. Você consegue abrir uma empresa de modo muito rápido. Você consegue, enfim... Ter muitas ferramentas. Tem muitas ferramentas e tem algumas questões muito importantes a serem consideradas também. Você tem previsibilidade econômica, você tem segurança jurídica, enfim, são todos pontos que ajudam o empresário. Moeda forte. Moeda forte, perfeito. Mas sem o suporte, como é um país novo, uma regra nova, você realmente vai bater e vai acabar sendo limitado pelas barreiras do mercado. Pior, né? Até cometendo um crime, de fato, ali, de repente, fazendo alguma coisa errada e... Sim, e tem isso, porque lá a lei vale. Exato. Né? Pro bem e pro mal. É o que fala, o que você não sabe, tá tudo bem. Você vai procurar alguém para ter uma assessoria para aprender. Mas é aquilo que você nem sabe que não sabe. Exato. Exatamente. Aí vai estar cometendo um crime e não vai saber, não só sabe, vai bater na porta, né? Isso começa no processo migratório. Exato. Esse planejamento começa no processo migratório. Por quê? Se você não entrar legalmente no país, você não desenvolve negócios lá. Exato. Né? E não é só ter o visto, né? Você tem que, não é só ter o visto específico para trabalhar. Tem que ter o visto específico. Exato. Inclusive, o L1, que foi muito utilizado no passado, né, que era o visto de realocação profissional, né, foi muito utilizado de maneira incorreta. Então, hoje você tem uma restrição muito grande para isso, que seria um visto mais natural a ser pedido. Hoje você tem outras categorias de visto, como o EB2 e outros vistos a serem pedidos, para, conforme o seu propósito específico, você desenvolver o seu plano. Mas o seu plano de internacionalização passa necessariamente ou anda junto com o seu plano migratório. Tá? Se você não consegue fazer um processo de investimento adequado, se você não fazer um planejamento legal, migratório também, porque condizente. Pode ser barrado, né? Exatamente. Investe tudo e de repente você não pode ir. Tá. E muita gente se aventura nisso, né? Exato. Se aventura sem pensar nesse trâmite. E são trâmites também longos, né? Então, um EB2, que é um visto hoje mais recomendado, é um processo de 2 a 3 anos. O EB2 é quando a empresa lá, ela solicita ou não? Quando a empresa daqui encaminha ou não tem nada a ver com isso? Esse eu acho que é o L1. Tá. Então, o EB2 seria hoje para características ou condições de destaque profissionais ou de desempenho ou enfim, você tem potencialidades que podem ser aproveitadas pela economia, entendi. pelo país. Tá? Mas isso eu aí é uma coisa vocês, bem genérica, tá? De repente, se você faz tapioca e é um especialista em tapioca, você pode ser aceito para levar a tapioca para os Estados Unidos. É como eu falei pro né? Ricardo. Eu falei, nossa, a coxinha aqui é tão simples, brigadeiro, tão simples, pão de queijo, açaí. E eles levaram tudo isso para lá e lá acaba saindo um bom negócio, né? Oakberry é uma potência. Né? Exato. E é uma empresa super internacionalizada. E vende açaí. Exato. Né? Então, você pode até usar... Mas, de qualquer maneira, é um trâmite longo, né? Um trâmite que acontece de uma hora para outra, que também isso pode variar de governo para governo. Governo que é mais pró-imigração e governo que é menos ou mais fechado à imigração, né? Então, é um ponto que tem que ser considerado. E tudo isso passa pelo adequado suporte. Porque se você não tiver o adequado suporte e escolhe um caminho errado, um processo de 1 ano, 2 anos, pode se transformar em 2, 3, 4, e você acaba sendo
refém desse processo e ficando até limitado no seu trâmite. Tá? Eu não posso me sair do país, ou tenho que ficar lá de modo ilegal. Isso acaba acontecendo em muitos casos. Então é importante você ter o adequado suporte desde a imigração até o estabelecimento do seu negócio nos Estados Unidos. Legal demais, hein? Perfeito essas palavras. E de vez em quando a gente comenta aqui que não é como, mas é quem. Quem pode te ajudar. É um atalho, você economiza tempo, né? Exato. E o tempo que você pode fazer outras coisas, né? Fazer negócio, fazer dinheiro. Pois é. Nesse processo da internacionalização das empresas, certo? Perfeito. Existem vários setores, várias áreas. Isso. Mas, assim, naturalmente, os empresários vão buscar ali um setor que tenha uma alta rentabilidade, né? Onde seja mais atrativo para ganhar dinheiro. E o mercado imobiliário, desde que o mundo é um deles. Não Sem só dúvida. no Brasil, mas no mundo todo. No mundo mesmo. O mercado imobiliário, desculpe interrompê-lo, Felipe, ele é a locomotiva das economias. Tá? Então, a própria China teve um crescimento extraordinário baseado no investimento de infraestrutura também. Tecnológico, mas muito infraestrutura. Porque a construção civil gera muita mão de obra, gera muito emprego. Então, é um setor crucial em qualquer economia, sem dúvida nenhuma. Boa. E no mercado imobiliário, no Brasil nós temos algumas opções de linha de crédito. Nesse momento está acontecendo muitas mudanças, né? Porque o mercado está se desenvolvendo e talvez os bancos não estão acompanhando da forma que deveria acompanhar. E eu queria te fazer uma pergunta. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem algum incentivo de crédito? Por exemplo, uma incorporadora, que seria incorporadora daqui, quer começar a comprar um terreno, construir. O governo olha para isso de uma forma diferente? Tem alguns incentivos para isso? Totalmente. O crédito é a base de crescimento de qualquer economia. Ponto. O Brasil cresceu e se desenvolveu na década de 90, depois do Plano Real, e década de 2000, baseado um dos grandes pilares da expansão do crédito. Então, se a gente for retomar e voltar um pouco no tempo, eu já tenho 50 anos, então eu já presenciei e vivenciei alguns planos, algumas mudanças econômicas, e no Brasil sempre são radicais, né? Isso. Ou são chocantes. E eu falo que o Brasil é um mar revolto, né? Então você não tem uma linha de crescimento estável, você tem um pico, decréscimo, outro pico, você tem ciclos, né? Não tem marolinha. Né? Parece a E bolsa, os famosos voos de galinha, né? E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você tem um crescimento constante e o crescimento ele sempre se baseia no crédito. Então, voltando no exemplo brasileiro, nós comprávamos uma casa na década de 90, até a década de 90, à vista, praticamente. Uma residência era comprada à vista, não existia financiamento no Brasil. Você comprava uma televisão à vista, comprava um eletrodoméstico, uma lavadora à vista. Com a estabilidade da moeda, começou a ter o mercado de crédito. Então, começou aquele boom de comprar televisão em 12 vezes, geladeira em 12 vezes, né? E também o mercado imobiliário. O mercado imobiliário começou a fazer financiamento, começou a financiar em 5 anos, 10 anos, até 2007. Eu comprei uma residência, inclusive, em 2007. A gente financiava em até 15 anos. Era o máximo possível. Era o máximo possível. Foi para 20, hoje a gente financia em 30. O mercado... Então, hoje nós estamos vamos chamar num momento de maturidade do financiamento. Nós temos que aperfeiçoar os mecanismos, sem dúvida nenhuma. Mas essa realidade já existe no mercado americano há décadas. O crédito já existe há décadas lá. Então, desde sempre você consegue comprar um imóvel há 30 anos, há décadas, nos Estados Unidos. A juros acessíveis, juros baixos. Os juros americanos variam. Se eu pegar a curva aí de 20 anos, variaram de 4 a 6 e fica dentro dessa faixa. É algo estável. Né? Algo estável. Não foi de 6 a 13, não? O Brasil vai de 20 a 20, 80 na hiperinflação. Ou, enfim, hoje estamos aí em torno de 12 alguma coisa, 12, né? 7,5, acho. Mas para o ano que vem a perspectiva é de torno de 15.
Isso. Então, você tem crédito, mas ele custa caro. Exato. Né? Você financia hoje nos Estados Unidos a 4%. E no caso, isso é bacana, vamos comparar, vamos fazer coisas comparáveis, né? Acho que é importante a gente destacar o que pode ser comparado. Vamos falar de affordable homes, que é o que nós somos hoje especialistas. Nós lançamos recentemente no Roadshow aqui no Brasil o Suncoast Real Estate Fund, que é um fundo dedicado a investimentos em single affordable homes na Central Florida, em regiões de desenvolvimento. E para esta modalidade de moradia, que equivaleria ao Minha Casa Minha Vida americano, nós temos incentivos de financiamento de até 97% do valor do imóvel. Isso não existe no Brasil. 97%. 97%. Então, você dá uma entrada, o adquirente dá uma entrada de 3% e financia o saldo remanescente em até 30 anos, o 97% em até 30 anos, a juros super acessíveis. Justos. Né? Justos. Né? Só em termos comparativos, deixa eu fazer também essa colocação que é bem importante. Você tem um mercado hoje na Flórida que demanda esse tipo de moradia, o Minha Casa Minha Vida americano, e também vou comparando de novo com o Brasil, é importante sempre fazer essas comparações. Um Minha Casa Minha Vida americano custa, estou falando num valor de em torno de 280 a 300 mil dólares, que dá 1.600.000, 1.800.000 de moradia. Isso é a casa popular nos Estados Unidos. Aqui já é considerado o início ali de aqui uma renda já. Até os padrões de construção é diferente. Exatamente. Né? Então, a Minha Casa Minha Vida do americano são moradias neste faixa de valor. Você acredita aqui pelo estilo da construção ou pela economia mesmo? É pela economia, sem dúvida nenhuma. O poder de compra do americano é 10 vezes maior que o brasileiro. Então, se uma casa padrão popular custa 1.800.000, equivaleria a uma casa de 180 mil reais aqui no Brasil, que eu acho que é a faixa que se enquadra hoje no Minha Casa Minha Vida. Então, o poder de consumo e de renda do americano é muito grande. E não só comparando ao brasileiro, comparando a qualquer país do mundo. Tá? Comparando as grandes economias, se eu pegar o motor da Europa, que é a Alemanha, a renda per capita é mais do que o dobro. Se eu comparar o Japão, também é idem, é mais do que o dobro. Chega próximo até de 3 vezes, quase. Estou falando uma renda per capita de 37 para uma renda per capita de 85 mil dólares por ano. Tá? Então, isso fomenta toda a economia, fomenta todo o mercado, né? Uma moeda forte, diferença. Assim, poder de compra te dá visões que você geralmente não vê, né? Aqui as pessoas elas não conseguem ver o além disso porque a visão está limitada àquele poder de compra que ela tem. Né? Sim. A comparação que você fez com relação ao valor do imóvel também é feito para imóveis de maior renda também, de alto padrão considerado, Sim. né? Então, lá, um de alto padrão chega mais ou menos inicia em quanto, mais ou menos? Um alto padrão lá, você inicia em torno de 2,5 milhões. Legal. Isso depende muito da localidade. Na verdade, você consegue ter um alto padrão a partir de 1 milhão, 1,5 milhão. Tá? Mas o alto luxo, vamos chamar de alto luxo, a partir de 2,5 milhões. Aqui já está girando em 13 milhões, né? Acho que o alto luxo. De dólares, né? Lá em Eu estou falando de dólar, então você multiplica sempre por 6. Né? Por 6. E para cima. Depende da região, depende da localidade, como também aqui. Então, se eu pegar na região de Orlando, por exemplo, onde temos muitos condomínios de alto luxo, multifamily sendo desenvolvidos, tivemos lá, inclusive, junto com o Israel, da Grado Construtora, visitando esse empreendimento, o Bela Colina, onde temos residências a partir de 2,7 milhões até 5 milhões de dólares. Tá? E são residências que o método construtivo ele é o mesmo da residência que nós chamamos de affordable ou de popular.
É o mesmo método construtivo. Exatamente. É o mesmo material, o mesmo fornecedor. E a grande diferença, é um ponto muito importante, que diferencia o mercado de alto luxo americano do mercado de alto luxo do Brasil, é a personalização por padrão. Enquanto no Brasil procura-se a personalização, no mercado lá é muito comum, não é comum você ter a padronização. Então você vai no empreendimento de alto luxo, você vai ter 4, 5 plantas padrões. Achei incrível isso. E para eles tudo bem, não tem problema, né? Nenhum. O brasileiro... É impensável. Imagina você no Boa Vista construir 2 casas iguais e querer vender isto. Não vende. Não vende. Ninguém quer 2 casas iguais. Não quero. Não quero. Tem que ser Eu quero a diferente. minha casa, do meu jeito. Lá não. Lá você vai ter 4 plantas por condomínio que vende casas a 3 a 5 milhões de dólares. Né? Se eu pegar 5 milhões de dólares, estou falando em 30 milhões de reais. Né? Então, realmente, é alto padrão. E as plantas são iguais. Muda o que é que muda? Muda detalhes de acabamento. Interno, né? De interno, de piso, mobília, decoração. É isso. Ou você acrescenta algum módulo. Eu quero não garagem para 4, eu quero garagem para 8 carros. Então ele pega aquele mesmo módulo de 4 de um lado e constrói, agrega no outro lado. Mas é o mesmo módulo, mesmo não muda, né? Então o método construtivo é o mesmo. Você faz a fundação em concreto, radier, faz a estrutura de paredes externas em bloco, a estrutura interna em wood frame, fechamento em placas, e se houver um segundo andar, em wood frame também. Fechamento em telha. E o importante de lá é que o processo construtivo é todo faseado. Então isso dá muito, além da padronização, o faseamento do processo construtivo dá muito ganho de escala. E barateia, né, o processo de desenvolvimento imobiliário. Muito bom. Guardei 2 perguntas aqui. Primeiro, falar dos investimentos, né? Aqui no Brasil nós temos, que é muito comum, muito usado no mercado imobiliário, que é a SCP. Onde tem um investidor, o cara que tem um dinheiro, você apresenta o seu projeto para ele, o seu estudo de viabilidade, aí o cara decide se quer entrar contigo ou não. Lá tem algum formato parecido com a SCP aqui do Brasil? Perfeito. A SCP do Brasil veio de lá, né? Exatamente. No Brasil a gente não cria nada. Geralmente a gente importa as melhores práticas e nacionalizamos. Deveria fazer mais, inclusive. Deveria ser. E nessa nacionalização, vamos chamar de tupiniquização, muitas vezes ela é imperfeita, ela não é tão boa. Se nós apenas copiássemos, seríamos mais eficientes. Não, mas quer copiar é quer inventar moda ainda, né? E na área de construção civil isso é normal. Você tem as ASTMs, você tem as normas internacionais que são nacionalizadas, são traduzidas para o português e adaptadas. Então... Corta a pergunta. Era da SCP, né? SCP, perfeito. Como que funciona o mercado? E lá temos alguns formatos de investimentos. Inclusive, na palestra no Imersão Elite, eu tive a oportunidade de falar sobre eles. Eu falei sobre os principais e destaquei 12 modalidades que são as mais comuns. E dentre essas modalidades, o formato SPE, que lá chamamos de SPV, Special Purpose Vehicle, é muito utilizado. Nós, inclusive, na Ecoplanet, iniciamos nossa atividade de investimento no segmento imobiliário através deste formato, de SPE. Vamos chamar de SPE para todo mundo aqui. Entendeu. Não, estamos no Brasil, todo mundo entendeu o que a gente está falando. Não vou chamar de SPV. Sim. Então, nós constituímos uma SPE com finalidade específica. Ou seja, comprar, desenvolver um imóvel e comercializá-lo. Fez a venda, a SPE se extingue. Começamos isto, obviamente, no formato da Triponet, para alocação, então ela não se extingue. Você tem uma SPE que compra um imóvel ou desenvolve um imóvel com fins de locação para uma grande rede, contratos de longo prazo, e essa SPE é proprietária deste imóvel. A ideia da SPV ou SPE seria vender esse imóvel após ter os contratos firmados com as grandes redes, é isso? Não, o formato a proposta da SPE
viabilizar uma captação em grupo. Tá? Então, você tem um grupo de pessoas e a SPE dá segurança de investimento para esse grupo de pessoas. Né? E você tem um risco, tem a entidade, tudo centralizado nessa SPE. Você não confunde a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, isso dá uma segurança aos investidores e também o fato de ter regras estabelecidas. Sim. Então, numa SPE, você estabelece regras para este investimento. Então, nós nascemos através deste formato, investindo em Triponet, Commercial Build to Suit. Tá? Então, eram grupos de 6 a 10 investidores que se uniam para fazer um investimento. Hoje, nós temos mais de 20 empreendimentos nessa modalidade sob gestão e mais de 100 investidores que trabalham conosco, muitos dos mesmos em outros empreendimentos. E nascemos desta maneira. E o mesmo formato da SPE foi replicado nos nossos investimentos iniciais em Affordable Homes. Nós iniciamos isso, como eu falei no início da nossa conversa, de modo experimental, laboratorial, com 2 empreendimentos, né? E rapidamente isso foi se expandindo. Então, começamos a angariar investidores para financiar 5 residências, 10 residências. De repente, estamos aí financiando com grupos para financiar 15 residências. Que estamos falando de um investimento em torno de 2 a 3 milhões de dólares por SPE. Isso foi escalando também rapidamente. Ao longo dos anos de último trimestre de 22, 23 e 24, esse processo escalou. Hoje temos em torno de 200 empreendimentos em desenvolvimento, entregues ou em desenvolvimento neste formato de Affordable Homes ou até multifamily. Temos um multifamily, 64 unidades, townhomes, e todos em formato de SPE. Todos. Porque isso dá segurança ao investidor, onde ele tem as regras estabelecidas, tem os direitos garantidos e tem a segregação entre a pessoa física e a pessoa jurídica, que deveria ser feito dessa maneira. Sim. Né? Qualquer empreendimento, eu acho que, na verdade, deveria se preocupar muito com isso, com o risco do negócio não contaminar a pessoa física. Exato. Então, a SPE te dá também esta oportunidade e essa segurança. Aqui, eu acho que os empresários deveriam se preocupar um pouco mais com a falta de organização na pessoa jurídica para que não haja descaracterização do CNPJ, né? Porque aí vai para o CPF. Exatamente. Então, acontece muito essa falta de profissionalismo mesmo na pessoa jurídica para que isso não aconteça. Mas, já aproveitando e fazendo uma pergunta, Marcelo, eu entendo que no começo a captação de recurso deve ter sido um pouco difícil para vocês. Ou não, né? Vocês já tinham ali um know-how, alguns conhecidos, porque você sai daqui do Brasil, não sei qual que é a tua história, assim, no modo geral, mas para captar investimento em dólar, né? E aí você tem um investidor lá, e tem um investidor do Brasil também. Como que foi esse início, assim? Pô, pergunta bacana, gostei. Valeu, Thaís. Valeu. Vamos lá. Sim e não. Por quê? Seria difícil se nós começássemos o processo do zero em investimento imobiliário. Mas não, o investimento imobiliário, ou investimentos em ativos, no caso imobiliários, nasceu de uma demanda dos nossos clientes, do processo de internacionalização. Por quê? A partir do momento que nós internacionalizávamos o negócio do cliente, ele começava a gerar caixa nos Estados Unidos, em dólar. Sim. Isso eu estou falando há 15 anos, ao longo de 15 anos. E a gente começou a investir isso há 12. Então, há 12 anos, estamos em 2024, vou voltar para 2012, quer dizer, desculpe-me. Vou voltar para 2012, foi quando o Brasil atingiu o pico do crescimento, do valor de moeda, do poder econômico. Né? Nossa renda per capita naquele momento era de 13 mil dólares, em 2011, que foi o pico. E de lá para cá vem só caindo. Então, o pessoal começou também a procurar muito por esse processo de internacionalização de investimentos. Tá? Concomitante ao pessoal que fazia caixa e queria manter o dinheiro lá fora. Então, desse processo, dessa demanda, os clientes começavam a nos pedir, nós temos caixa gerado aqui nos Estados Unidos,
queremos manter o dinheiro aqui. O que eu faço? Pô, por que vocês não desenvolvem alternativas para nós? E foi aí que nasceu os investimentos TripleNet, Commercial Build to Suit, que é um dos investimentos imobiliários mais seguros que existem nos Estados Unidos. No Build to Suit, se você vai até o aluguel ou não? E depois do aluguel você vende essa carteira de recebíveis ou não? Não, essa SPE, ela é proprietária do imóvel, só que já é comprado com uma finalidade de locação direcionada. Então, eu tenho um McDonald's, eu tenho uma Walgreens, eu tenho um Dollar Tree que quer um imóvel. Então, eu compro aquele imóvel, porque ele não quer imobilizar aquele imóvel no balanço dele. Então, nós compramos o imóvel, desenvolvemos o imóvel para ele e fazemos contratos de locação. São contratos de longo prazo, o mais curto, 15 anos. Temos contratos de até 42 anos. A média, 30 anos. São contratos que eu posso chamar de inquebráveis, porque se quebra, se o contrato tem que ser pago todo o período de locação. Você tem uma rentabilidade, obviamente não é das maiores, mas é boa, é em dólar. Né? Então, é uma rentabilidade em dólar de 6% a 10%. E uma garantia de período, né? E no final da conta, você é proprietário do imóvel. Então, além de ter a rentabilidade em dólar, de 6% a 10%, você é proprietário. E nós também sempre tomamos o cuidado de eleger na aquisição áreas com potencial de valorização. Então, você também tem um ganho de valorização imobiliário. Então, no final das contas, você tem a rentabilidade do aluguel e tem o ganho da valorização imobiliária e também cambial. Porque se você pega a curva de câmbio, ela, a longo prazo, é sempre crescente. Sim. Um ótimo negócio, né? Pô, legal. Tô quase indo embora já. E puxando um pouco pro nosso lado aqui, Marcelo. Sim. Em relação aos impostos, né? Perfeito. No Brasil existe uma complexidade muito grande em relação à carga tributária. Recentemente nós tivemos uma reunião com um cliente que são espanhóis e foi uma reunião até um pouco engraçada, né? Porque falou, nossa, no Brasil tem que pagar 13º, férias, seguro saúde, seguro de vida. Não vou vir trabalhar aqui. PLR, convênio. E é muito complexo, cada imposto tem uma alíquota diferente também. É um pouco difícil de entender isso. Antes de falar dos impostos em si, negócio imobiliário, você precisa ter alguém para construir, não é mesmo? Sim, exatamente. Tem que ter o famoso empreiteiro. Estou aqui procurando dados para você, tá bom? Tranquilo. Então tem um empreiteiro. A relação do Brasil, ali da construtora e do empreiteiro, às vezes não é tão legal. Às vezes? Na maioria dos casos, né? Porque você pega um cara ali que às vezes não tem compromisso, você firma um contrato com o cara, aí você tem prazo, se você estourar o seu prazo, a sua rentabilidade é menor. Então é interessante que você faça com qualidade e em menos tempo. Como que funciona isso lá, a relação, assim, as contratações em relação ao contrato? No evento, você comentou um pouco em relação a isso. Sim. Eu achei muito diferente. Temos duas respostas aí, tá bom? Boa. Temos a contratação de mão de obra, que é um ponto importante, e temos também o processo de desenvolvimento da construção, ok? Então, vou dividir em duas partes a resposta. Primeiro, e voltando no tema, desculpe, são 3 pontos, né? Poxa. Temos também a questão fiscal que você perguntou. Perfeito. Né? Então, vamos... Puxei o gancho para falar disso. Se esquecer, você me lembra, por favor, tá Perfeito. bom? Esses 3 pontos que a gente vai estar conversando agora. Bem, voltando, os Estados Unidos é um país pro-business, ponto. Então, tudo lá é simplificado, inclusive a questão fiscal. Então, você tem o ganho sobre renda, tá? Então, ponto, é bem simples. E você tem uma série de mecanismos para poder reduzir ou para poder diminuir esse valor, principalmente no mercado imobiliário, que passa por reinvestimentos, no caso, se você está reinvestindo, vende um imóvel e adquire um novo, enfim. Tem uma série de benefícios. Mas, de qualquer maneira, é muito simples a questão tributária lá. E em relação à mão de obra, outro ponto que você perguntou também. Lá você trabalha por job. Você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Simples assim. Simples assim.
Aqui, se não trabalhar, não ganha. Se não Ganha. trabalhar, Tem um não negócio é. chamado, o pessoal inventou chamado CLT. CLT. Pois é, rapaz. Aí, Teve os seus méritos na década de 30, mas Sim. aí já faz quase 100 anos, então a gente precisava atualizar um pouquinho. Atualizar um pouquinho isso, porque o mundo mudou muito em 100 anos, né? Exato. E as coisas funcionam. A maior economia do mundo. Então, você trabalha, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. Não tem férias, não tem 13º, não tem FGTS, não tem custos rescisórios, né? Então, é muito dinâmico. E tem pleno emprego. Hoje, o índice de emprego nos Estados Unidos, de desemprego, está em torno de 4%. E 4%, tecnicamente falando, o índice de desemprego abaixo de 4%, caracteriza-se como pleno emprego. Ou seja, se você quer trabalhar, você vai encontrar uma colocação. Então, não é problema. E você tem muita gente querendo trabalhar. Você tem uma mão de obra qualificada, preparada, também diferente daqui. A mão de obra é mais preparada nos Estados Unidos. Então, você tem uma pessoa até formada, trabalhando na construção civil, trabalhando atendente em loja, coisa que não acontece aqui no Brasil, onde você tem um déficit educacional muito grande. Firma um contrato com o empreiteiro. Sim. Aí, geralmente, o cara vai ganhar por produção, ou por empreita, né? Contrato de empreita. Como é essa contratação lá fora? Acontece muitas rescisões de contrato? Tem muitas cláusulas nesse contrato com o empreiteiro? Como que funciona essa relação? Vamos lá. Você tem diversas maneiras de desenvolver o empreendimento. O modelo mais simples, ou a porta de entrada, é o modelo de contratação. Então, você contrata uma empreiteira para desenvolver seu projeto de incorporação, seu projeto imobiliário. E no caso americano, é completamente diferente do Brasil. Por quê? Por alguns fatores. Eu acho que o mais importante, nesse caso específico, é a segurança jurídica. Ou seja, você tem contratos, tem leis, e a lei é aplicada e o contrato é cumprido. E o descumprimento a isso, a um contrato, a uma lei, gera penas severas. No contrato específico do modelo de contratação de obra, funciona inverso ao Brasil. O risco não é o incorporador, o construtor. O risco é o contratante. Tá? Por quê? Se eu contrato uma obra, a obra ela é toda planejada, faseada e desenvolvida metodicamente dentro do prazo previsto. Então, eu contrato uma obra com um preço estabelecido, e a partir do momento que eu realizo os pagamentos, o contratado ele é obrigado, por lei, a cumprir. Que incrível. A entregar. Qual que é o risco? Então, se eu fechei um contrato, ele vai ter que entregar a obra. Qual é o risco? O risco é eu não pagar ele. Então, lá é o contrário. Então, o empreiteiro, subcontratado, os fornecedores de materiais, eles têm direito, por lei, na Flórida, a exigir o imóvel ou alienar o imóvel como garantia pelo não pagamento. Então, se eu sou dono do empreendimento, eu não pago, o contratado, o subcontratado, o fornecedor de materiais que tiver alguma inadimplência por parte do contratante, pode alienar a propriedade como garantia pelo não cumprimento da obrigação do investidor. Sim. Então, isso é garantido por lei na Flórida, e isso se aplica. Me parece justo. Justíssimo. Né? Justíssimo. Aqui você é penalizado por contratar alguém. Você é penalizado por construir, você é penalizado por pagar. Então, você está pagando e o cara não entrega a obra, você é penalizado porque você tem que contratar outra pessoa. E essa pessoa, ela vai para outra obra e faz a mesma coisa em outra obra. Exatamente. Então, aqui... Lá, se o cara faz isso, ele vai para cadeia. Então, aqui o empresário é penalizado, né, na verdade. O contratado lá tem duas opções. Ou ele cumpre o contrato... Não é preso. Ou ele é preso. Ou ele quebra. Não tem muita alternativa. Mas, né? Então, mas, enfim, ele é obrigado a cumprir o contrato. Então, o risco lá, realmente, é o investidor, o contratante, pagar pelo serviço. Então, é inverso. Essa questão é inversa lá. Ao passo que no Brasil, você tem quebra de contrato, você tem alta informalidade. Informalidade nos Estados Unidos é muito menor. Não chega a 10% da mão de obra na construção civil.
Ao passo que no Brasil eu nem sei os índices. Deve ser uns exatos, 90. É muito alto. Mas é altíssimo, né? Eu julgaria uns 90%. Exatamente. Lá é 10% a formalidade. É justamente pela CLT também, porque, igual você comentou, o mundo mudou muito nesses 100 anos. E hoje o funcionário ganha menos e a empresa paga mais. Então todo mundo trabalha para o governo vir dar uma mordida ali. Exatamente. Nosso maior sócio aqui no Brasil é o governo. Pois é, sócio honorário. Né? Sócio honorário. Então nós temos que pagar impostos para alimentar uma máquina ineficiente. Exato. Perfeito, né? Marcelo. Esse é outro fator que motiva muito o investimento no mercado americano. A previsibilidade e a estabilidade econômica. Exato. Que no final das contas se converte numa palavra, segurança. Para você, Então, você tem segurança de planejar, segurança de investir, segurança de obter um retorno justo e adequado à sua modalidade de investimento. Porque também quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente tem que escolher o nosso tipo de investimento, a nossa modalidade de investimento, conforme o seu apetite a risco e retorno. Você tem as mais diversas modalidades. Nós atuamos nas modalidades mais seguras e tradicionais no mercado, mas existem outras, e, enfim. E você... Como todo mercado, né? Como todo mercado, exatamente. Tem aquelas pessoas que são mais propícias a risco e aí escolhe. Perfil. Essa é a verdade. Perfil da pessoa de investimento, momento de vida também. E abrindo um gancho nessa questão das contratações e os impostos disso, né? Falando em impostos, nós temos duas vertentes. Tem o imposto que você paga sobre a contratação e o imposto que você vai ter ali, na verdade são três. Então, o imposto que você vai pagar sobre a contratação, o imposto para você regularizar o imóvel e o imposto sobre a venda do imóvel. Não é mesmo? Como que funciona isso? Porque no Brasil aqui é muito complicado. O cara vai construir, aí vai contratar um empreiteiro, o empreiteiro contrata 10 mil, mas aí tem os funcionários registrados, esse contrato de 10 vira 30, porque está todo mundo registrado, tem que pagar FGTS, todas as questões trabalhistas, né? Aí você construiu, você precisa tirar a CND na Receita Federal, senão você não averba imóvel. Aí você tem que ter todo o INSS dessas pessoas que trabalharam, alocados na sua CNO, que é o cadastro de obra, senão você não regulariza, e se você não tiver, você acaba pagando de novo. E depois, quando você vende um imóvel, você tem que se preocupar em ter feito o planejamento correto, para talvez ter o RET de 4%, para você acabar não perdendo todo o seu lucro, pagando imposto depois, né? Como que os americanos pensam isso, hein? Não, eles nem entendem essa realidade. Esse mundo não existe para eles. Muita então, coisa. Se o americano vem para cá e vê a situação tributária no Brasil, ele fica maluco. Ele se acha em Marte. Porque isso não existe lá. Como, novamente falando, os Estados Unidos é um país pro-business, então é tudo simplificado. Nós até estamos tentando fazer isso com o nosso IVA, mas criamos aí um monstro e vamos ter anos de transição. Eu nem sei explicar como vai ser isso. Você, como contabilidade, deve estar tendo que correr atrás, explicar muito isso para cliente também. Estamos estudando bastante. Sim, aí, estudando né? bastante. Nossa. Lá não existe isso. Lá existe imposto sobre a renda, é uma alíquota única, a contratação é desonerada e não existe TBI, não existe. Se eu pegar uma carga de custos de taxa, de impostos que incidir sobre uma obra e chutar alto, chega a 3%. Do custo total aí, isso chutando alto. E legal. Você tem, durante o desenvolvimento do empreendimento imobiliário, os permits. Que isso também, vamos citar o exemplo nosso do Suncoast. Por quê? Queria até falar um pouquinho do Suncoast, acabei não falando dele, mas o Suncoast é o fundo de real estate que nós estamos desenvolvendo na Flórida. Que legal. Que foi uma evolução natural do nosso processo de SPE. Então, nós tínhamos as nossas SPE construindo 15 casas, 200 obras em carteira e o pessoal demandando. E nós precisamos democratizar esse acesso. Para democratizar esse acesso, nós criamos um fundo privado de investimento imobiliário, que é uma modalidade muito comum nos Estados Unidos para investidores qualificados. E com isso a gente consegue democratizar o acesso, ou tornar mais acessível para uma massa maior de investidores. Então, lançamos este fundo com a finalidade de construção de 230 casas aproximadamente, captação de 30 milhões de dólares, legal, em 2 fases.
E... Com cotas em valor fixo ou cotas minoritárias? Não, cotas você mais? tem valores, faixas de investimento, a partir de 100, 300 e 500 mil dólares, como faixas onde você tem a taxa de performance diferenciada, e daí para cima você não tem limite nenhum. É basicamente o que a gente acabou de falar sobre o risco, né? Então, você tem uma taxa menor, uma cota menor, risco menor. Ou não? O valor maior, risco maior. Ou não tem isso? Não. Na verdade, não. Risco não, desculpa. Valorização. Exato. Vamos na linha da valorização. Você tem um investimento menor, você tem uma taxa de performance dividida. Tá? Meio a meio com o gestor do fundo. Legal. Se você tem um investimento maior, a parte da taxa de performance que fica para você vai aumentando para 70% até 80%, que é a praxe de mercado. Legal. Inclusive, a praxe de mercado é botar um ticket mínimo de investimento de $500 mil. Nós democratizamos o acesso para realmente trazer mais investidores. Então, nós criamos 2 faixas menores, uma de 100 e uma outra de $300 mil, onde você pode entrar no fundo. E temos também um diferencial, voltando no gancho de uma SPV, SPE, nós podemos formar nos Estados Unidos uma SPE para congregar um conjunto de investidores e também democratizar. Se você tem um interesse em fazer isso com um grupo de conhecidos, ou um grupo de trabalho, um grupo de investidores que trabalham com você, cada um está disposto a investir quantidades diferentes e não se expor muito a risco, você consegue. Um investe 10, outro investe 50, outro investe 100, outro investe 200. Se você angariar a partir de $500 mil, você consegue ter acesso à faixa de ganho maior. Legal. Tá? Então, nós desenvolvemos este fundo, né, que é o Suncoast, para trabalharmos na modalidade Affordable Homes na região de Ocala e Citrus Spring, que hoje são uma das regiões que mais crescem nos Estados Unidos. Então, se eu pegar um mapa de densidade populacional, então, eu pegar as regiões, as áreas metropolitanas que mais cresceram nos Estados Unidos de 2023 para de 2022 para 2023, as 10 maiores, 4 ou 5, agora me esqueci o número, 4 estão na Flórida. Legal. Tá? Então, vocês estão bem... E essas 4 estão entre as 5 maiores. Então, a maior hoje é a região do The Village. The Village é a maior condomínio, a maior região de aposentados e pensionistas dos Estados Unidos, que está a 20 milhas de Ocala. E Ocala é a 4ª região que mais cresceu, metropolitana, que mais cresceu percentualmente nos Estados Unidos. Ocala e Citrus Spring, que faz parte da região metropolitana, que é onde nós elegemos como áreas para a construção das affordable homes. Porque é uma área que está crescendo muito. E lá na Flórida, você pegar a Central Florida, imagina-se um Lego, tá? Onde você cresce de modo planejado e estruturado. Então, você elege uma região que vai ter uma locomotiva, um motor impulsionador do crescimento. O que é esse motor? Desde a instalação de uma fábrica, de um empreendimento novo, até um planejamento do município. Então, no caso de Ocala, você tem uma área logística industrial estabelecida em forma geométrica, num retângulo, em torno da Turnpike, da 75, cortado por uma rodovia, próximo ao Aeroporto Internacional de Ocala. Então, infraestrutura. Entendi. E em torno, nesse complexo industrial, grandes empresas vão se instalando, como a Dollar Tree, estabeleceu um centro de logístico extraordinário. Você vai lá, passa por cima voando, ou passa por cima de drone, ou passa ao redor, você vai ver mais de 1.000 containers estacionados. Então, você tem caminhoneiros, tem mão de obra para trabalhar nesses centros logísticos gigantescos. Sim. Ao lado tem o da PepsiCo. E, enfim, isso gera todo uma locomotiva que impulsiona todo o crescimento da região. Por quê? Ao redor você nasce as casas, os condomínios, os affordable homes, que vão abrigar esses trabalhadores. Você vai estabelecer escolas, que é um grande atrativo. Você já tem grandes escolas estabelecidas na região, hospitais, serviços médicos, um downtown center. Isso cresce de maneira que nem um Lego, de maneira planejada. E é assim que funciona na Flórida. É legal. E você tem grandes empresas, principalmente desde a pandemia, que estão migrando para lá.
empresas, não, hoje, a Flórida não é mais caracterizada hoje em dia pelo, já há décadas, né? Mas já não é mais caracterizada por um parque de diversão e praia. Não, a Flórida já é um centro industrial e logístico muito importante nos Estados Unidos. Você teve uma migração de empresas de diversos segmentos, como a de tecnologia, você está exemplo da Amazon, Tesla, Uber, enfim. O próprio Google também. Google, vou pegar na parte financeira o Citadel, que mudou a sede de Chicago em 2022 para Miami, levou o headquarter, que é um dos principais fundos de hedge funds do mundo, levou só do headquarter, levou 2.000 funcionários, então imagina, 2.000 funcionários com alto poder aquisitivo, você fomenta, de cara, são 2.000 novas residências que vão ser demandadas na região de Miami, ou circunferência de Miami, arredores. Então, esse é um grande fator também que motiva o crescimento de todo o mercado imobiliário na Flórida. Muito interessante. Acho que é legal a gente deixar registrado. Aqui no Brasil, o maior amigo do incorporador, quem que é? É o corretor. Porque você, para fazer um bom empreendimento, você tem que conversar com o corretor para saber o histórico da região, para saber se tem demanda naquela região, quem que é o público-alvo, quem é o cliente e tal. E eu lembro que na sua palestra você comentou que lá o acesso aos dados é muito diferente daqui, né? Completamente. Porque aqui o cara tem que rodar, conversar. Nossa, mas já é uma casa, essa casa já foi vendida. Por quanto vendeu? Para quem vendeu? Como vendeu? Lá já tem um lugar específico que você consegue como se fosse uma matrícula ali, que você tem todo o histórico, é isso mesmo? Olha, perfeita a sua colocação, Felipe. Excelente. Isso às vezes é completamente diferente o sistema. Porque, primeiro, a informação lá é abundante, pública e de fácil acesso. Começa por aí. Então, você tem várias fontes de dados do próprio governo que estão disponíveis. Você dá uma pesquisa na internet, Departamento de Comércio, sistema habitacional, crédito, está tudo disponível, informado, explicado. Uhum. E, além disso, no mercado imobiliário em particular, nós temos um sistema de gestão central privado, que é de uso público todos os corretores, realtors, que chamamos lá, tem acesso a esse sistema, que é o MLS, Multiple Listing Service. Vamos falar em português, é o MLS, tá bom? Sistema de listagem pública. Esse é um sistema que os corretores acessam, é um sistema regulado, onde você tem que seguir e oferecer todo um rol de informações para fazer parte deles. E é um sistema que nós denominamos de sistema de partilha, onde os dois lados, o corretor da venda e o corretor da compra, estão compartilhando as informações e dividindo o resultado. Uhum. Isso acaba por alavancar todo o mercado. E a partir do momento que você tem um rol de informações que devem ser informadas, devem estar de maneira acessíveis, isso está público, quem tem acesso ao sistema. Uhum. Então, nesse sistema, se você tendo acesso a ele, você vai ter o menu, e no menu você vai ter uma série de abas de pesquisa, que vai desde o listing, onde tem as características da propriedade, onde ela se localiza, tem a história dela, tem as movimentações, tem a parte legal. Enfim, eu apresentei isso na palestra. É legal. Tem toda a parte de taxas, da situação fiscal da propriedade, tem todo o histórico dela, quando foi comprada, por quanto foi comprado o terreno, se foi vendido, para quem que foi vendido, por quanto foi vendido, em que prazo, em que tempo foi feita essa venda, se tem ônus sobre a propriedade, hipoteca, financiamento. Muito mais completo que a matrícula, né? Só nessa abazinha você tem todas essas informações, que é a aba do histórico. Uhum. Tem a aba do map, onde você vai lá ver a região, vai entender o loteamento, o modelo construtivo, a permissão de construção, o que ela tem acesso, qual que é o zoneamento, porque elas têm toda essa divisão, tem acesso à água, não tem acesso à água, tem acesso à luz. Então, só pelo mapa, por isso você já consegue ter todas as informações. Vai ter também o flood map,
que seria, pô, na Flórida é uma região sujeita a alagamentos, então você está lá, é sujeito a alagamentos, é sujeito a furacão, não é? Você consegue... Tá na rota. Também todas essas informações são lá disponíveis e de fácil acesso. E na parte de comercialização, você consegue ver o preço ofertado, quando foi ofertada, o tempo de que demorou para vender, por região, as características do imóvel. Então, eu quero um imóvel, um affordable home. Eu quero que, no nosso caso específico, nós estamos falando de uma casa de 4 quartos, de 2 banheiros, ambiente aberto, garagem para 2 carros, terreno de 400 a 500 metros quadrados, 180, 190 metros quadrados de área construída e acabamento padrão, piso frio. Então, eu quero uma casa com essas características. Você vai dar lá vai explicar o sistema, o que está procurando, ele vai listar conforme a sua região. Então, vai listar por preço, vai listar por características, vai por transações, o tempo que está lá anunciado para qualquer propriedade, seja uma casa popular até uma casa de alto luxo. Então, você consegue usar esse sistema para qualquer tipo de pesquisa. Fazer seu estudo de viabilidade está praticamente muito adiantado. Fica já, fácil, né? Fica muito fácil. Sem dúvida. Sem dizer que você tem uma série de sistemas pagos onde você consegue... Mais informações. Mais informações. Mas aí cada um tem a sua caixinha preta, a sua caixinha de surpresa, cada um tem a sua. Mas você tem uma série de informações acessíveis, trabalhadas e disponíveis. Esse é o grande ponto. Não existe isso, você procurar um corretor, você tem que falar com o corretor, você tem que procurar 3 corretores, quando é a prática no Brasil. Sim. Eu vou sentir 3 que eu confie, né? Falou uma coisa, falei com outro, falei outra com outra coisa. Falei o terceiro, outra coisa diferente. Eu vou lá, bato no condomínio, no prédio, procuro falar com um zelador ou com um síndico, para saber, como que é? Vende casa aqui? Vende por quanto? Quanto tempo demorou para vender? Não, lá você tem tudo isso via sistema. Incrível. E de fácil acesso, esse é o grande ponto. Por isso que o mercado é muito mais dinâmico também. Isso dá dinamismo e faz o mercado girar. Girar. O que é fácil. E dá liquidez. Exato. O que tira a burocracia, né? Faz o dinheiro girar. No final das contas, é liquidez. É liquidez para o financiamento imobiliário, porque é agilidade. Você tem agilidade na aprovação, tem agilidade na liberação do recurso, tem liquidez no imóvel. Então, quando você vai investir no mercado imobiliário fora do Brasil, eu recomendo a todo mundo, primeiro, conheça onde você está investindo. Né? Saiba onde você está investindo, conheça o local. Você pode até escolher um mercado que não seja tão favorável, mas conheça o mercado. Pegue a oportunidade, que nós até ouvimos isso na palestra. No Brasil é um mercado que você tem que saber muito o momento, o segmento que você vai atingir, se é o de baixa renda, ou média renda, ou alta renda. Os mercados têm de comportamentos distintos. Né? São cíclicos, né? São cíclicos e tem também distinto. Numa crise econômica, o mercado de baixa renda sofre muito, de alta renda sofre menos, enfim. Um governo X é melhor, um governo Y é melhor. Exatamente. Né? Então, você tem que conhecer muito bem o mercado, e nós conhecemos o mercado americano, nós somos especialistas na Flórida, e lá, por mais que tenha... Não, lá não tem oscilação. É uma coisa muito flat, muito regular. Para não dizer que não tiveram alterações, solavancos, nós tivemos 2 aí em 25 anos, que foi uma crise imobiliária em 2008 e a Covid. Então, aqui, a curva lá é crescente. Tá? Se eu pegar aqui 25 anos, ela dá uma barrigadinha aqui, retoma 2008. Rapidamente, dá outra barrigadinha aqui e retoma rapidamente. E eu cito como exemplo o mercado de Miami, onde em 2008 você teve uma queda nos valores dos imóveis de 40% a 50%, mas um ano e meio depois já estavam se restabelecidos os valores dos imóveis ao mesmo patamar anterior, e hoje esse imóvel em dólar ele está teve uma valorização em torno de 100% em 10 anos. Isso sem considerar a questão cambial. Então, se você pegar uma valorização de 100% de 2000, hoje vamos um pouquinho mais de horizonte, de 2008, 2009 para 2013, 14 anos, sim, valorizou 100%. Se eu pegar o câmbio também, o câmbio naquele momento chegou a quase 2, menos de 2. Hoje o câmbio está 6. Então, só em câmbio, você ganhou 3 vezes.
mais o dobro em valorização imobiliária. Então, é um investimento seguro, é um investimento excelente, que eu recomendo realmente para quem tem recursos, para quem tem capital, para quem tem vontade de investir, que diversifique, no mínimo, parte desse investimento no exterior, onde conhece. E nós conhecemos o mercado americano. E vocês podem contar conosco para investir neste mercado, sem dúvida nenhuma. Pelo amor de Deus, não vai sair fazendo sozinho, né, gente? Pega uma consultoria aqui, a gente vai deixar o link aqui embaixo do vídeo de todos os acessos que o Marcelo disponibilizar pra gente, seja site, telefone, alguma coisa. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição para que possam entrar em contato com você. Mas, assim, você tem que querer e tem que poder também, né? Tem alguma restrição para quem quer entrar em contato com vocês? Nenhuma. É só pegar o telefone e o e-mail, pode me ligar direto aqui no Brasil. Estamos à disposição. Como eu disse, estamos numa fase de expansão, novos projetos. Então, o Suncoast é um deles, mas temos outros projetos em desenvolvimento. É o primeiro fundo, já estamos desenvolvendo novos fundos. Tivemos um roadshow fantástico, que inclusive o André Daré e o Israel Grado fizeram parte, vamos chamar do primeiro round desse processo. Tivemos com os maiores gestores do Brasil nesse processo de roadshow. Tivemos uma segunda etapa aqui no Brasil, uma terceira etapa nos Estados Unidos, agora no final de outubro, e vão chamar de uma quarta etapa junto com a Imersão Elite. Então, estamos em pleno desenvolvimento. Obviamente que o fundo tem o formato dele, mas foram identificadas muitas demandas e oportunidades durante este processo. Então, nós estamos, neste momento, ouvindo todo esse público para desenvolver ou trabalhar nos produtos específicos conforme a demanda de cada um. Ou seja ele investidor e privado, sejam eles grandes gestores, que têm uma operação internacional forte, que têm interesse em diversificar o investimento no qual nós temos know-how. Pô, legal. Que aula, hein? É isso. Bom, você que está assistindo, chegou até aqui e não curtiu o vídeo ainda, ô, meu amigo, Pelo amor de Deus, né? Não curtiu, não comentou, manda esse vídeo, compartilhe agora para o seu amigo, para a sua amiga que tem interesse em fazer investimentos no exterior. O nosso especialista aqui que deu muitas dicas, muito valioso conteúdo. E a gente, iniciando o nosso encerramento aqui, a gente quer agradecer muito pela sua presença. Muito obrigado, pela conversa. Felipe. Muito obrigado, Thaís. Foi uma honra conversar com vocês hoje. Espero ter contribuído um pouco com o entendimento de vocês sobre o mercado internacional, principalmente com o mercado da Flórida, mercado americano. E me ponho à total disposição para auxiliá-los. Sei que vocês têm diversos clientes, inclusive são contadores, trabalham com uma série de clientes desse segmento. No próprio Imersão Elite, nós tivemos dezenas de leads espontâneos gerados, que eu ainda não consegui nem atendê-los devidamente. Né? Mas estou aí numa 24/7, trabalhando aí desde agosto nesse projeto do fundo e concomitante a diversas outras atividades. Mas hoje eu dedico boa parte do meu tempo a este projeto, que é um projeto fantástico, que eu espero aí contribuir ou atender todos os interessados e que tenham o interesse. A grande mensagem que eu dou, o resumo aqui, interesse em diversificar seu investimento. Investir numa economia, na maior economia do mundo, uma economia estável, uma economia em constante crescimento, numa moeda forte. Então, se eu pego ao longo prazo, o dólar só ganha valor. Podemos hoje estar em 6, não sei se vai amanhã. Para cima. Para 7, 8. Se descer, vai voltar também, porque a curva do dólar é para cima. Então, é até um dado bacana. Desculpe, você estava encerrando, mas acabamos. Eu gosto de falar e vou pegar esse gancho e vou continuar falando. Eu abri a minha palestra dando insights de economia. Minha ideia não é dar aula de economia para ninguém aqui, mas é mostrar com dados do FMI de outubro de 24, os dados mais recentes do FMI, em dólar, comparar crescimento de economia, crescimento de poder aquisitivo, taxa de desemprego, das principais economias do mundo, os principais destinos de investimento imobiliário dos brasileiros, que é Estados Unidos e Portugal hoje em dia.
e mostrar o crescimento. Então, em dólar, ao longo de 25 anos, peguei dados desde 2000, a economia brasileira cresceu 1 ano a mais do que a americana em dólar. Então, é muito fácil. Cresceu 6, mas desvalorizou o câmbio. Exato. Né? Enfim, aumentou os juros. Então, você mexe com as ferramentas de gestão econômica, né? Que te dá uma ilusão, mas se você botar isso em poder de compra constante, uma moeda forte, que é o dólar, a economia americana cresce sempre mais que a brasileira, com exceção de 1 ano em 25 anos. Então, quem procura segurança, quem procura uma valorização, quem procura estabilidade, eu recomendo que pelo menos uma parte do seu patrimônio, uma parte do seu investimento seja diversificado para o mercado americano. Muito bom. Então, você, construtor e incorporador, quer internacionalizar o seu negócio, Marcelo é a pessoa certa. Vamos deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o seu contato, seu LinkedIn. Se você preferir, a gente coloca o Instagram também. E os seus contatos do telefone e o e-mail. Perfeito. Marcelo, um prazer. muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigado novamente. Parabéns também pelo que vocês estão fazendo. Eu acho incrível desenvolver isso e trazer também oportunidade para os brasileiros também que queiram participar disso, viu? Parabéns mesmo. Excelente. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado e uma excelente tarde para vocês. Se inscreve aí no canal, hein? Tchau. Tchau, tchau. Chegou até aqui, não curtiu o vídeo ainda. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Pessoal, espero que tenham gostado. Curtam o vídeo e repassem. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau.